Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você, por acaso, já foi acusado de alguma coisa que não fez ou até por alguma coisa que você já fez? Alguém já apontou o dedo para você dizendo que você havia feito algo? Isso é muito ruim, não é verdade? Quem gosta de ser acusado por alguma coisa? Principalmente quando não há culpa. A pessoa já está sendo acusada injustamente, mas mesmo que haja culpa, ninguém gosta de ser exposto e ser acusado por alguém. Isso fica marcado na vida de qualquer um. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre esse assunto. João capítulo 8, versículos do 2 ao 7. Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Acusação. Essa mulher foi acusada. Ela tinha errado? Sim. Foi pega no ato de um adultério. E naquela época, a lei de Moisés era: adulterou, seja apedrejada. Mas Jesus mostrou que a graça dele é muito maior, que o amor dele é muito maior. Ele mostrou que a lei de Moisés estava errada porque era julgada por pessoas que cometem erros, pessoas que cometem os mesmos pecados ou outros piores. Porque quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todos devem ter olhado um para a cara do outro e abaixar a cabeça, pois todos eram pecadores. Mas vocês perceberam quem eram os pecadores que ali levaram aquela mulher para Jesus? Os mestres da lei e os fariseus. Eram aqueles que se diziam muito santos, mas na realidade não havia santidade na vida deles. Cuidado, você que acha que sabe tudo sobre a palavra, que acha que seus pecados não são vistos por Deus e que se acha muito santo. Cuidado, ele sabe de todos os seus erros, sabe daqueles que você faz em oculto e fica escondendo para as pessoas, e conhece também a intenção do seu coração. Mas nós hoje, nós não vamos falar sobre os pecados ocultos. Não vamos falar sobre isso. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender que não temos que nos preocupar com o que as pessoas têm nos acusado. Não precisamos ficar com isso na cabeça, pois quem nos perdoa é Deus e não os homens. É claro que se cometemos um erro, precisamos nos corrigir. Precisamos pedir perdão para Deus e não fazer mais. E se por acaso for algo mais grave, tipo cometer um delito, cometer um crime, também tem que pedir perdão. Mas terá que pagar pelo seu crime e enfrentar a justiça dos homens. Não tem como fugir disso. Quando aqueles mestres da lei e fariseus levaram aquela mulher até Jesus, eles estavam querendo pegar Jesus em algum erro. Porque como Jesus era o Filho de Deus e dizia que o Pai perdoava os pecados, ele não poderia sair apedrejando aquela mulher, pois os fariseus queriam isso, queriam que ele saísse da graça. Mas tinha um porém, existia uma lei e Jesus disse que não veio para revogar a lei, e sim para cumpri-la. Apedrejar era a lei, mas Jesus, com uma tranquilidade e uma sabedoria imensa, apenas disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava mostrando que sim, o Pai perdoa os pecados e não precisa condenar ninguém à morte sendo apedrejado. Ele mostrou isso. Jesus também nos mostrou que não devemos julgar ninguém, já que todos nós erramos. Temos que deixar o julgamento para Deus. Pare de ser o dedo acusador. Pare de olhar mais para a vida dos outros. Olhe para a sua própria vida. Porque tem pessoas que são assim, apontam um dedo e falam, vira fulano, é lá da igreja, estava outro dia em um barzinho com os amigos, devia estar bebendo, enchendo a cara. Tem pessoas que são assim, na verdade, mas nem viu se a pessoa estava bebendo e já está falando, acusando e apontando o dedo. Só que essa mesma pessoa que fica olhando a vida alheia é cheia de erros. Ela não se corrige. Então, como pode querer apontar o erro dos outros? Querem ver o que Jesus falou
para os mestres e fariseus? Depois que eles acusaram a mulher e de fininho um a um saiu, Jesus voltou a ensinar e os fariseus voltaram para questionar ele. João, capítulo 8, versículos do 14 ao 16. Jesus lhes disse: embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde vou. Vocês me julgam sem conhecer os fatos. Eu não julgo ninguém. Mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Eu acho que aqui fica claro o que Jesus tinha no coração. Jesus disse o quê? O julgamento deles eram sem conhecer os fatos. E muitos fazem isso, apontam o dedo para os outros sem conhecer os fatos. Mas Jesus disse outra coisa, algo que me chamou a atenção. Ele disse que o julgamento dele seria correto porque ele estava com o Pai. Então, quando estamos com o Pai, precisamos entender os fatos para depois julgar algo, para depois falar algo. O julgamento de Deus sempre será justo, sempre será perfeito. O melhor é colocar diante dele, diante do Pai. Se viu alguém fazer algo que acha errado, ao invés de acusar, ore. Fale com Deus: Senhor, vi fulano naquele barzinho, ali só tinha pessoas bebendo. Se ele também estava se embebedando, toca no coração dele para ele se arrepender. Mostra que ele está errado. Pronto, você orou e colocou diante de Deus. Não acusou, não apontou o dedo e não falou nada injustamente. Entregou nas mãos daquele que irá julgar e corrigir a quem ele ama. É isso que você tem que fazer. Se somos cristãos, temos que agir como tais. Parar de acusar as pessoas e olhar mais para a nossa vida. Corrigir primeiro o que é nosso e depois entregar nas mãos de Deus e deixar ele julgar a causa dos outros. Porque aquele que julga, um dia também será julgado. Cuidado, cuidado, isso pode agravar o seu julgamento. Porque aquele que julga o seu irmão cheio de pecados será mais intensamente julgado. Aí você pode perguntar assim: mas isso é bíblico, pastor? Sim. Vejam o que a palavra fala sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Não falem mal um dos outros irmãos. Se vocês fizerem isso ou julgarem o seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus e a estarão julgando. Pois se você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar-nos ou destruir-nos. Portanto, que direito têm vocês de julgar os outros? Nenhum. Nós não temos direito nenhum. Só Deus pode julgar. Só Ele sabe de todas as coisas. Não aponte um dedo para ninguém, pois quando você aponta um dedo, esquece que tem 4 virado para você. Seja mais de Jesus e olhe mais para os seus próprios erros. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para colocarmos em prática. Não devemos ficar olhando e apontando o erro dos outros. Tem pessoas que sim, vivem no erro, mas nós precisamos colocar diante do Senhor. Somente o Senhor pode julgar a causa dessa pessoa corretamente. Nós não sabemos por que a pessoa está fazendo aquilo e por que ela está agindo daquela forma. Aquela mulher adulterou, ela estava no erro, mas o Senhor disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, Senhor, todos nós erramos, todos nós pecamos e todos nós podemos chegar diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados e não cometer mais os mesmos erros. O Senhor disse para aquela mulher: vá, porque se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, mas não cometa mais os mesmos erros. Ou seja, saia do pecado, pare de pecar, pare de adulterar, pare de fazer o que é errado. E nós, Senhor, precisamos primeiro olhar para a nossa vida, para depois olhar para a vida dos outros. Na realidade, não temos nem que olhar para a vida dos outros. Temos que colocar diante do Senhor e deixar que o Senhor julgue essas pessoas. Nós queremos viver a Tua palavra. E se nos consideramos verdadeiros cristãos, temos que agir como tais. Pai, eu te peço, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que ouviu essa mensagem até o final. Ensina essas pessoas a andar nos seus caminhos, assim como todos os dias o Senhor tem me ensinado a andar na sua presença. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.